Provavelmente, alguns de nós teriam uma expectativa, mas que penso que foi diluída ao longo deste último mês, relativamente a uma reforma mais intensa e mais profunda. Porque, se nós bem estamos lembrados, toda esta questão da reforma da administração local, e essa foi a primeira bandeira assinada, tinha muito a ver com uma maciça fusão de municípios. Foi assim que nós, de alguma forma, começámos a contactar com o tema. E a verdade é que, na prática, o que nós vemos no final é, por ora, essa dimensão não é muito mexida. O que há é a tentativa de uma clara redução, se quiser, do número de cargos políticos, leiam-se vereadores, nos executivos municipais. O que em si mesmo parece uma excelente ideia. Eu confesso que não conheço ainda os detalhes da legislação, que no fundo vai ser proposta pelo Governo, mas eu desde há muito tempo defendo que nós devíamos ter executivos mais curtos, de pessoas a tempo inteiro, claramente maioritários, portanto, quem ganha as eleições governa a Câmara, e ao mesmo tempo haver algum tipo de compensação em termos de poderes para a Assembleia Municipal passar a ter um papel de fiscalizador que em boa parte tem sido feito até agora pelos chamados vereadores da oposição. Portanto, se nós fizermos este balanceamento de forma equilibrada, acho que temos um sistema mais barato, mais eficiente e com melhores resultados. Agora, penso que a grande questão que está por analisar, e vamos ver depois no concreto o que é que se propõe, é, para além desta simplificação do Governo, se quisermos, das câmaras, é justamente os processos que têm a ver, por um lado, com as freguesias, onde também vai haver uma simplificação parecida, e com a fusão de freguesias. O único caso que eu conheço, e que até nem diretamente foi a iniciativa deste Governo, e é um caso que parece que pode ser um bom exemplo, porque saiu uma solução equilibrada e foi estudada e minimamente concertada, que é o caso que vai acontecer em Lisboa, onde vai haver uma substancial redução de freguesias. Mas, portanto, tudo isso ainda está para ver, e vamos passar depois também à fase, se acontecer, bem mais dolorosa, bem mais difícil politicamente. Eu penso que este Governo não vai querer mexer muito nisso, que é quando nós começamos a juntar municípios, e aí o problema é mais complicado. António Gomes Mota dava o exemplo de Lisboa. Curiosamente, em todo este processo, e é um processo que já se fala há algum tempo, mesmo antes das eleições, da parte dos municípios, de cada um deles, ou da Associação Nacional de Municípios, houve muito poucas propostas, para não dizer nenhumas, e, sobretudo, muito pouca capacidade de ser proativa em relação àquilo que emana do terreno do Paço. Sim, repare, isto também é um assunto muito delicado, porque vamos só falar de câmaras, para simplificar a questão. Os interesses locais são muito relevantes. Todos nós temos no país, sobretudo os dois grandes partidos, o PS e o PSD, e também, de alguma forma, o PCP, sobretudo no Alentejo, têm uma implantação local muito forte, têm raízes e traços muito marcantes em cada um dos concelhos. E, portanto, quando nós pensamos em fundir concelhos, quer dizer, há questões políticas muito delicadas em que as pessoas, eu acho que no limite, preferem, melhor é não mexer, não é? Porque não sabemos exatamente depois o resultado que vai ser, porque se você tivesse razão, teríamos certamente aí muitos presidentes da Câmara a conversar uns com os outros, a ver o que é que se poderia fazer em termos de fusão, de associação, etc. E há uma frente em que, se nós vimos, não há rigorosamente nada. Portanto, é um tipo de solução que, a avançar, vai ter duas coisas, penso eu. Uma vai ter que ser imposta. Não vai haver grande adesão voluntária. E, segundo, vai ser um problema político muito complicado de gerir. E eu, apesar de tudo, preferia fazer uma reforma talvez um bocadinho mais tranquila, um bocadinho mais faseada, e penso que esta de redução dos vereadores e de simplificação do governo camarada já é uma boa reforma, eu mesmo nas freguesias, porque eu acho que é mais uma frente de batalha que o governo, em boa verdade, dispensaria agora. E, portanto, eu faria as coisas com algum cuidado e cautela. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ana Paula Vitorino, sempre que um governo tenta mexer nestas questões, diz sempre que vai estudar o tema, que foi o que aconteceu neste momento. O que é que falta estudar relativamente a esta situação? Eu julgo que muito pouca coisa falta estudar. Aliás, esta revisão, esta reforma da lei eleitoral autárquica vai no bom sentido e, aliás, é o sentido do acordo que existia
parlamentar entre o PS e o PSD em 2007, com a liderança de Marcos Mendes, e que depois, com a liderança do Luís Filipe Menezes, enfim, arquivou, morreu, mas é exatamente neste sentido, no sentido de termos as câmaras a emanar executivos homogéneos, portanto, nas câmaras municipais, que emanam da Assembleia Municipal, e, portanto, termos a reprodução quase na governação autárquica daquilo que se passa a nível nacional, com uma simplificação e acima de tudo, com uma redução substancial daquilo que são os cargos executivos. Aliás, qualquer um imagina que se no governo do país tivessem que estar alguns ministros sem pasta do PS, do CDS, do Bloco de Esquerda, da CDU... Já assim foi. Era uma coisa, para além de ser interessante... E era uma festa. Para além de ser interessante ver os Conselhos de Ministros, também aumentaria substancialmente o número dos mesmos. Bom, mas é nesse sentido. Aliás, eu julgo que é quase do único mérito deste livro verde, por acaso é azul, a capa é azul, porque... De facto, esse livro verde reflete aqui ignora aqui algumas questões que são questões precisamente já estão estudadas, respondendo à sua pergunta. De facto, o que está no acordo da Troika, e em termos de organização territorial, focando-me agora na organização territorial, há ali três marcas. Uma delas é exatamente porque o acordo da Troika, o que incidia é na redução dos municípios, e agora nós sabemos que o PSD tem uma grande força em termos da Associação Nacional de Municípios e, portanto, aí nem se quis meter, e, portanto, recuou em toda a linha e foi para o elo mais fraco, que são exatamente as freguesias. Agora, temos aqui um problema. Esta questão, e como dizia o António muito bem, requer, de facto, um diálogo muito aprofundado e prolongado localmente. Não é por acaso que António Costa consegue ter um plano aprovado de redução de 53 para 24 freguesias. De facto, isso envolveu conversas com as pessoas, conversas com os presidentes de junta, conversa enfim, com toda a gente, com todos os partidos, envolvendo todas as partes, exatamente. Ora, isso tem que ser reproduzido. Mas se por um lado entra a matar, em termos do plano de redução de freguesias, por outro lado comete aqui um erro, que é o seguinte, é confundir aquilo que não é passível de ser confundido. Uma coisa são freguesias urbanas, outra coisa são freguesias rurais. As freguesias urbanas, a minha freguesia no Porto, é a freguesia da Vitória, deve ter, enfim, não estou a ver, não sei exatamente quantos eleitores é que tem, mas é assim quase ao nível do Castelo. Enfim, não é. E temos a Câmara Municipal a meia dúzia de metros. Ou seja, existe aqui uma sobreposição que é indesejável, que faz não só multiplicar o número de executivos, de políticos em exercício, como também até dificulta a própria gestão do próprio território. Mas não é só essas duas questões, o tornear os municípios, o ir ao elo mais fraco das freguesias, como também o total. Nós estamos aqui a falar de um impacto reduzidíssimo das freguesias, porque nós pensamos assim, vamos reduzir as freguesias rurais. Para além de ser a junta de freguesia ser o último reduto do contacto de muitas populações isoladas com o Estado, para além disso, temos aqui um impacto financeiro diminuto. Nós, no total das 4.000 freguesias, temos um encargo do Orçamento do Estado de cerca de 200 milhões de euros. Mesmo que no limite, que não estou a ver, se reduzisse 25%, nós tínhamos aqui uma poupança de 50 milhões. Ou seja, não seria assim, porque não é claramente uma questão de custos, mas há aqui um outro problema que o Estado, que este livro verde não está a gerir como deve ser, porque revela uma profunda ignorância, uma profunda falta de estratégia sobre a gestão territorial, que tem a ver com o PREMAC, este programa de modernização, que substitui o PRACE de José Sócrates, em que não tem um modelo de gestão do território, que, por um lado, ignora completamente o largo acordo que já se tinha conseguido a nível do território nacional sobre uma concepção da organização e da distribuição dos serviços públicos por regiões, em vez de ser por distrito, e ser por regiões, o que reduz logo de 18 para 5, portanto estamos aqui a falar de uma redução substancial, e em que estão
por um lado, este livro verde dá uma ideia que poderia ser no sentido certo, por exemplo, de eliminação das ARHs na saúde, passando as suas transferências, transferindo as suas competências para as CCDRs, talvez esteja no bom sentido, não sei se foi da melhor forma, mas por outro lado, temos aqui a eliminação das direções regionais de economia e de educação, por exemplo, centralizando as competências a nível da administração central, o que faz com que continuarem a existir estes serviços desconcentrados do Estado, continuam a ter uma base distrital, ou seja, não é só a questão dos municípios, não é só a questão das freguesias, que é o elo mais fraco, e a sua falta de impacto em termos financeiros, como a própria organização de toda a administração central está perante um não modelo que mistura descentralização com centralização e mantendo de facto o modelo anterior. Mas é sempre um prazer estar aqui consigo, Rui. Igualmente. O prazer é todo meu. Ana Paula Vitorino, e temos muita pena que nos abandone. Sabemos que vamos estar muito bem acompanhados, mas de qualquer forma temos muita pena, mesmo muita pena, que nos abandone neste programa. Continuará a ser muito bom, mas não será a mesma coisa. Exatamente. António Gomes Mota, Ana Paula Vitorino, obrigado pelo vosso sempre lúcido comentário. Desejo-vos o resto de uma boa semana.